Olá, eu sou a professora Michele e hoje eu vou falar com vocês sobre tipologia textual. Bom, a primeira coisa que tem que ter em mente quando a gente pensa em tipologia é a diferença da tipologia e do gênero, que certamente você já ouviu falar nessas duas expressões, tipologia textual e gênero textual. Então, qual a diferença? O gênero textual eu vou tratar num outro vídeo, mas basicamente, tipologia textual está ligado à estrutura do texto e gênero textual à função social desse texto, tá? Então, vamos nos atentar nesse vídeo para as tipologias textuais. Então, a tipologia textual, ela está ligada à estrutura fixa do texto. Então, quando a gente falar em tipologia, o foco está no aspecto estrutural, a maneira, as diferentes maneiras que o texto pode apresentar. Porque a construção de um texto, ela muda dependendo da finalidade dele, tá? Se o seu objetivo for contar uma história, for defender um ponto de vista, for expor algum fato, descrever alguma cena, descrever uma pessoa, então a finalidade muda. Então a tipologia muda. Vou passar para vocês agora alguns que são os mais utilizados, tá? Vou passar aí os 6 mais utilizados: narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e prescritiva. Então, esses 6 tipos aí eu vou falar rapidamente e posteriormente vou postar para vocês um vídeo específico sobre cada um deles, ok? Então, vamos lá para o texto narrativo. A tipologia narrativa, ela é basicamente tá ligada a contar história. Para um texto estar inserido dentro da tipologia narrativa, ele tem que conter alguns elementos. Quais são eles? Personagem, um tempo e um espaço onde se passa a história, um narrador e o enredo, né? Então a história tem que ter um personagem, né? Personagens aí participando da história, tem que se passar dentro de um tempo e um espaço, né? O espaço é o lugar onde se dá a história. Tem que ter um narrador, e o narrador ele pode ser tanto em primeira quanto em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa é aquele narrador que é personagem, ele faz parte da história, né? E o narrador em terceira pessoa, ele pode ser de duas maneiras, ou aquele narrador que observa a história de longe, ele olha e conta para você a história, né? Mas simplesmente do ponto de vista, assim, só observando. Tô olhando ali, tô te contando a história. Pode ser aquele outro tipo de narrador, também em terceira pessoa, que te conta a história, mas ele também conhece o passado, conhece os pensamentos dos personagens, né? Então, tem esses 2 tipos que eu vou tratar no vídeo específico da tipologia narrativa, ok? Então, para um texto fazer parte dessa tipologia, ele tem que ter esses 5 elementos. Dentro dessa tipologia, por exemplo, estão os romances, fábulas, contos, esses textos que contam histórias reais ou imaginárias, né, fazem parte da tipologia narrativa. Outra tipologia, a descrição. A descrição é um texto que é utilizado para descrever, detalhar uma situação, uma cena, um personagem, descrever alguma coisa, eu utilizo esse tipo de texto, né? Tem a presença de adjetivos, muitos adjetivos, porque eu estou descrevendo, e geralmente essa tipologia, ela está inserida em outra. Por exemplo, na tipologia narrar, quando eu vou escrever um romance, dentro do romance, tem vários textos ali, várias partes do texto que são descritivas, né? Até para o leitor poder construir a cena, o ambiente onde se passa, construir os personagens, então é utilizado a descrição. Ok? Expositivo. Então a tipologia expositiva, ela serve para expor as ideias, tá? Mas sem aquele argumento, né? Sem aquela defesa de ponto de vista. Ela só tá ali para te contar alguma coisa, para te expor como se dá determinada situação ou determinado fenômeno. Então ela só te expõe, só te conta como os fatos ocorrem. Okay? Um exemplo de texto expositivo são os verbetes de dicionário, né? Então você procura ali uma palavra que você não conhece, o dicionário ali, o verbete só te expõe
o que é, né? Dentro do livro didático, por exemplo, que você utiliza na escola, que você já utilizou na escola, ele tem ali muitos textos expositivos, que a intenção do texto, a finalidade dele, é te passar como funciona, como se dá aquele determinado assunto, tá? Então, simplesmente quer te expor, te contar alguma coisa, tá? Diferente da próxima tipologia que eu vou falar com vocês, que é argumentativa. O texto argumentativo, ele já apresenta um ponto de vista e já te apresenta argumentos para a defesa desse ponto de vista, tá? A argumentação se dá através dos argumentos. Então, para você defender esse ponto de vista, você utiliza de argumentos, né? Que são as justificativas para o seu ponto de vista. Essa é a tipologia argumentativa. Exemplos de texto argumentativo: tem a dissertação, tem o artigo de opinião, que são textos que são muito cobrados tanto na escola quanto no Enem, né? A dissertação, texto argumentativo, onde você coloca as suas ideias e você defende o seu ponto de vista, as suas ideias através dos argumentos, tá bom? Aí eu tenho o texto injuntivo, né? A injunção e a prescrição. Essas duas tipologias, elas servem para explicar alguma coisa, né? O texto injuntivo, né, é um texto instrucional, né? Ele apresenta para o leitor o passo a passo de como ele deve agir diante de determinada situação. Aí nós temos a predominância do verbo no imperativo. Um exemplo de texto injuntivo é a receita culinária, por exemplo. Para você atingir o objetivo de concluir, de fazer aquela receita, você tem que seguir o passo a passo, né? Tem lá os ingredientes e aí tem lá adicione, acrescente, bata, né? Coloque, né? A predominância do verbo no imperativo está te dando passo a passo para você alcançar o seu objetivo, tá? Esse é o texto injuntivo. O texto prescritivo, ele também é um texto explicativo e ele exige que o leitor proceda de determinada forma, de determinada maneira, né? Exemplo, cláusula contratual, né? Um contrato, ali as cláusulas, né? É um tipo de texto prescritivo. As leis também é um tipo de texto prescritivo, né? Tá ali te exigindo que siga daquela determinada maneira, que faça determinada coisa daquela forma. Deu para entender? Então, aí eu passei para vocês 6 tipologias textuais, assim, basicamente o que é cada uma delas. Eu vou postar para vocês especificamente um vídeo específico sobre cada uma delas, tá? E principalmente que eu quero que entenda a diferença de tipo e gênero. Então, tipologia, relembrando, estrutura, gênero, a função social desse texto, né? Qual a função que esse texto tem dentro da sociedade, né? Então, tipologia, estrutura. É isso que eu queria que vocês entendessem, né? Espero que tenha ficado claro para vocês o que é tipologia textual e quais são os tipos de texto. Vejo vocês em breve. Tchau!